Olá, eu sou o Dr. Micael Marques e vou apresentar para vocês um tema muito interessante, apterapia. A apterapia é uma das terapias integrativas, né? Então, assim, a gente está dentro de um tema muito importante, muito interessante, chamado medicina integrativa. E o que que é isso? São todas as práticas complementares, não convencionais, que podem ser utilizadas em paralelo à prática convencional e pode ser utilizado também no lugar dela, né, como prevenção ou como tratamento coadjuvante. Então, a apterapia corresponde ao quê? Né, a apterapia corresponde a terapias com a utilização dos produtos apícolas. Já nessas fotos aqui, vocês têm alguma dica disso, né? Então, aqui temos abelhas Apis mellifera, temos uma abelha nativa, vou falar um pouco disso para vocês, né? Então, a gente usa esses produtos, mel, pólen, própolis, geleia real, são mais de 17 produtos. Os mais comuns são esses que eu comentei agora. Antes de começar essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse artigo, um artigo do periódico British Medical Journal, de 2003, de um grande pesquisador chamado Gordon. Ele traz uma crítica a essa prática da busca de evidências científicas. Então, assim, eu não quero falar mal disso. Vocês vão ver que em quase toda a apresentação eu vou mostrar várias evidências científicas. Isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer o nosso senso crítico, não podemos esquecer o uso popular, o uso milenar de vários produtos. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, feita por esse grande pesquisador Gordon, do British Medical Journal, em 2003. Ele mostra, né, ele critica, na verdade, a nossa ciência, né? Então, esse título fantástico, né, paraquedas para a prevenção de morte, de trauma maior e em tudo, em queda livre. Então, ele fala que, por exemplo, não existem estudos com ensaios clínicos randomizados com paraquedas. Ele traz uma frase bem interessante para nós refletirmos, né? O orgulho baseado em evidência, preconceito observacional. Então, o que ele quer mostrar com isso? Qual é o nosso cuidado? É porque não temos evidências que produto X ou Y é inferior. Então, nós que gostamos das práticas integrativas, amamos estudos científicos, eu não estou querendo falar mal deles, apenas um cuidado que nós temos que ter é esse. Não é porque não tem um estudo A que não podemos confiar, não podemos estudar, talvez, estudos nível B, C, D, enfim, evidências não tão robustas. Então, vamos começar agora, né? Então, aqui temos vários nomes de celebridades, filósofos, Aristóteles, Carlos Magno, Victoria Beckham. O que eles têm em comum? Então, eles têm em comum, todos eles ou falaram ou utilizam produtos apícolas, né? Eu vou trazer algumas citações de Carlos Magno, Aristóteles. Victoria Beckham, para você, só de curiosidade, ela tem algumas postagens dela usando creme com veneno de abelha. E essa é uma das maiores pesquisadoras de própolis do mundo, né? A doutora Vassaya Bankova. Eu tive a honra de apresentar uma palestra na Alemanha no passado ao lado desse gênio do mundo apícola. Né? E aqui no Brasil temos pessoas fantásticas também, que todos que quiserem se aprofundar mais nesse tema terão oportunidade. Por exemplo, a professora Gena, lá da Bahia, e o professor Spencer, lá da USP Ribeirão Preto. Né? São pessoas com um conhecimento desse mundo apícola enorme. Falando um pouquinho de história, essas são imagens lá da pinturas rupestres lá da África, mostrando como era feita a coleta do mel, né, nos primórdios da apicultura. Né? Então vocês observam esse favo é de uma abelha chamada Apis dorsata, é uma abelha gigante. Imagine um ferrão dela, né? Deve ser gigante também. Mas até hoje na Índia eles realizam coleta desse mel no Nepal, né? É um mel delicioso e essa abelha também produz um chamado pão de abelha, que é o pólen que a abelha estocou já no favo, delicioso. Eu tenho até, inclusive, um grande amigo que faz essa produção lá na Índia. Hipócrates, ele indicou o veneno da abelha, né, numa medicação chamada por ele de arcano, um medicamento muito misterioso. E recomendava, como todos sabem, o mel como remédio universal. Eu fico refletindo sobre o consultório desse fantástico ser Hipócrates, o pai da medicina,
O paciente, toda vez que vai até Hipócrates, saía no mínimo com uma prescrição de mel, né? E Galeno recomendava um macerado de abelhas com mel para tratar calvície, né? Interessante isso. A gente vai fazer uma pequena viagem agora para a Eslovênia, né? Um país maravilhoso, recomendo fortemente a vocês viajarem para lá. Mas eu tive o prazer de conhecer esse centro de apiterapia, né? De um grande amigo meu, o senhor Karl Fogrintit. Então vocês veem as colmeias, né? Elas são todas juntinhas nessa construção. E lá ele tem também esses modelos antigos, né, feitos com palha entrelaçada. E dentro do centro de apiterapia, Fogrintit, né, ele tem a traseira das colmeias, né, e isso porque lá o inverno é rigoroso, então tem todo um sentido por conta da apicultura, ter as abelhas amontoadas num prédio, mas ele aproveitou isso, né, e colocou mini aberturas em cima, vocês conseguem ver. Então, por exemplo, em cima de cada número tem uma pequena abertura para quê? Para o ar da colmeia poder entrar, né? E isso é terapêutico também, né? Então lá ele faz a massagem russa detoxificante com mel. Se vocês tiverem interesse, lá no meu Instagram, né, esse título aqui, ó, Som Terapêutico das Abelhas Eslovenas, foi um documentário da BBC, feita nesse centro de apiterapia, na Eslovênia, né, e o Carlos aparece também, e fala um pouco de um dos produtos que a gente pode considerar, o som das abelhas, né, e eu tenho muito conteúdo sobre isso, né, sobre o produto apícola. Aqui a gente fez a massagem com mel, na rainha aqui de casa, e a gente fez o bastão de mercúrio, e após a massagem vocês veem que a coloração e a textura também do mel mudam. Por curiosidade, eu levei o mel para análise, esse mel, o mel de antes e o mel de depois da massagem, né? Então, a composição desse produto muda muito, né? No mel de depois aparecem vários metais pesados, vários poluentes, né? Então, assim, a teoria dessa massagem é que ela consegue retirar toxinas do organismo humano. E na prática eu consegui comprovar isso levando em laboratório esse mel de depois e comparei com o de antes também, para saber se esses contaminantes eles estavam no mel ou se foram resultado dessa massagem. Né, eu aprendi essa massagem com meu amigo lá da Alemanha, Milan Bobit, né, um apiterapeuta nascido na Bósnia, atua na Alemanha hoje. Voltando para o centro de apiterapia, e lá os pacientes podem se deitar, olha só, em cima das colmeias, né? Para quê? Para haver inalação do cheiro, né, eles vão sentir a vibração da colmeia, o som da colmeia, tudo isso são produtos da Apícolas. E aqui nesse quartinho, aqui é o seu Carlos, ele abre a colmeia para justamente vir mais cheiro da colmeia, né? E tem estudos sobre isso também. Na Rússia, lá no leste europeu, isso é muito comum, essa terapia, né? Se vocês digitarem no Google, por exemplo, terapia com ar da colmeia, vocês vão ver várias fotos. Eu conheci até um apicultor na Alemanha que patenteou uma máquina de poder extrair o ar e colocar em máscaras, né? Segundo eles, para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica, para tratar rinite, asma, é bem interessante. E sempre que a gente fala de apiterapia, a gente cita esse nome, Philip Tertsch. Philip Tertsch foi um médico nascido na República Tcheca, e ele possuía artrite reumatoide, e ele era apicultor também. Imagina, hoje o tratamento da artrite reumatoide ele é paliativo, né? Naquele tempo não existia. E Dr. Philip Tertsch, com muitas dores, né, naturalmente sem tratamento, ao lidar com as suas abelhas, ele levou uma ferroada num local de dor. E no local em que a abelha ferrou, a dor aliviou. E ele começou a se aplicar, né, a toxina, a gente chama o veneno da abelha, e as suas dores melhoraram muito e ele começou a atender pacientes, aplicar a apitoxina em pacientes, através da picada das abelhas. E ele documentou, né, esses dados, né, esses acompanhamentos, e foram cerca de 658 pacientes tratados por ele, né. Tudo isso foi, inclusive, publicado num jornal renomado até hoje, no Wiener Zeitung, né, um jornal científico lá da Áustria. Então, foram 658 pacientes com artrite reumatoide e, segundo no relato dele, 543 se curaram com esse tratamento com picadas de abelha. E agora falando aqui do nosso querido Brasil.
todos vocês já escutaram que as abelhas chegaram com os jesuítas, né? Vou voltar aqui. Então, assim, qual que é o cuidado que a gente tem que ter ao escutar uma frase dessa? Isso é meia verdade, né? Então, sim, as abelhas, Apis mellifera, essas abelhas com ferrão, nossas abelhas importadas, vieram primeiramente da Europa, né? Trazidas nas caravelas portuguesas, né? E posteriormente foi introduzida a abelha africana, e aí nós temos hoje abelhas híbridas aqui no nosso território, né? São as abelhas africanizadas, né? Só que, assim como o Brasil, ele dizem que foi descoberto, ninguém conhecia, mas já tínhamos nossos indígenas aqui. Nós já tínhamos também nossas abelhas sem ferrão, né? Então, é isso que eu quero alertar a vocês. Nós temos abelhas com ferrão nativas, são nossas. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês conhecerem. E, e vamos falar naturalmente também das abelhas com ferrão. Esse que foi o primeiro simpósio de apiterapia, né? Eu mostro para vocês para citar o nome desse senhor de gravata no centro, o Tim das abelhas, né? Ele foi um dos primeiros apiterapeutas aqui do Brasil, né? Foi o senhor que eu consegui acompanhar durante vários anos e aprender bastante sobre esse tema. Vamos falar agora sobre o primeiro produto, mel, né? Então vocês veem essa foto aqui. Essa foto é o vidrinho da Sociedade Alemã de Apicultura, né? É um vidro muito bonito, né? Então cada pote desse é um mel de uma florada diferente, né? De uma origem diferente. Né? Então, cada mel desse vai ter um gosto, vai ter um aroma, vai ter uma textura, vai ter uma propriedade medicinal também. Né? Tudo isso de uma abelha só, da Apis mellifera, a abelha europeia. Então, assim, a gente está falando de produtos com potencialidades terapêuticas enormes, mas existe um potencial gastronômico também enorme. Vários grandes restaurantes já exploram essas variedades. Né? Então, se vocês pesquisarem também, vocês vão ver que vários restaurantes aqui do nosso território já utilizam mel de abelha sem ferrão em várias saladas, vários pratos requintados. Gente, o sabor disso é maravilhoso, né? Então essa busca pelo sabor também existe, né? Em paralelo a todo esse estudo da apiterapia. E aqui vocês veem um favo da abelha Apis mellifera, né? E aqui já um primeiro conhecimento, né? Então vocês veem que tem uma parte que é branquinha, né? E outra parte que dá para ver o fundinho com mel. Essa é uma diferença importante, né? Porque a gente está falando de um mel maduro, essa que está tampadinha, e a outra de um mel verde. Qual que é a diferença entre esses dois méis? A diferença é que o mel tampadinho é o mel que a abelha já considera maduro, né? Então ela tem altos índices de enzimas, ela tem baixa quantidade de água, então ela fecha. Esse é o mel que a gente deve consumir. O outro é um mel com um teor de água muito elevado e um teor de enzimas menor, então ele está abertinho. Né? Então, por exemplo, se vocês forem comprar um mel, é importante que o apicultor saiba dessa diferença. Porque senão, se você consumir um mel verde, fresco, não tem problema nenhum. Ele é gostoso, um pouquinho mais fluido, tudo bem, não tem problema. Mas quando você for guardar esse mel, esse mel, por ter muita água, ele pode gerar bolores, fungos. Né? Então, é um primeiro cuidado. Então, a gente está falando de produtos simples, mas que demandam conhecimento por quem manuseia ele. Né? Então, como eu disse, para Hipócrates, o mel é um remédio universal. Né? Então, segundo ele, todo indivíduo doente, saudável, ele tem indicação de consumir o mel de abelhas. E, para espanto de muitos, né, o mel não é só água e açúcar. Ele é, sim, um alimento riquíssimo em açúcares, né, principalmente monossacarídeos, só que não é exclusivamente um produto rico em monossacarídeos. Ele possui, né, muito pouquinho de proteína, várias enzimas, sais minerais, né, o peróxido de hidrogênio, né, e aqui a gente começa a falar até da potencialidade de efeito antimicrobiano do mel. Possui vitaminas, sim, e olha que interessante o pH. É um pH muito ácido, 3,9. Né? E o mel, todo mundo sabe disso, que ele pode ser utilizado na alimentação. Né? Existe esse senhor Kieselstein, né, da Rússia, ele indica a nebulização de mel, 10% de mel, 90% soro fisiológico, para o tratamento de problemas de via aérea, principalmente superiores. Né? Lá no Egito,
né, o senhor professor Mamdouh Abdulrahman, ele indica injeção de mel. Na Alemanha existe até uma empresa que faz um preparado de mel. Esse professor ele é pediatra lá na Universidade do Cairo. O mel pode ser utilizado em feridas, nós temos muitos estudos mostrando isso, pomadas, shampoos, condicionadores e a massagem que eu já citei para vocês. Então, assim, hoje em dia todo mundo pensa em álcool, né, para desinfetar a mão. As abelhas não utilizam álcool gel, né, elas vão para a natureza, voltam, né, e teoricamente elas estão sujinhas. Né, e o que elas utilizam para essa limpeza? Né, então, o próprio mel, né, não que elas peguem o mel e passem nas patinhas, né, mas o ambiente da colmeia, ele é um microambiente controlado. Né, então, o mel possui atividade antimicrobiana, a própolis possui atividade antimicrobiana. Quando a gente fala de abelha apis mellifera, ela contém a apitoxina, que possui atividade antimicrobiana. Já nas abelhas sem ferrão, elas não têm esse veneno, mas o mel e a própolis dela possuem atividade antimicrobiana. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Principalmente com o mel, a gente está falando de um mel com propriedades terapêuticas. O mel é um alimento altamente sensível, né? Então, esse alimento ele não deve ser exposto à luz solar. Por quê? Porque ele pode sofrer um processo de fotooxidação e nessa oxidação se perderem vários compostos bioativos, como flavonoides, terpenos, perda de enzimas que têm possivelmente vários efeitos terapêuticos. E inativação pela temperatura de todas as substâncias que eu comentei. Né? Então, o mel ele não deve ser aquecido, o mel não deve ser pasteurizado. A gente fala que o mel deveria ser consumido cru. Né? Então, o que é o mel cru? É o mel que foi retirado do favo, né, ou dos potinhos de mel, quando a gente fala de abelha sem ferrão, e envasado. Ele não passa por um processo de aquecimento, tá? Para a gente manter, além do sabor, além do aroma, suas propriedades terapêuticas. Então, essa é uma revisão que eu gosto muito, né? Vocês podem acessá-la, ela está livre no PubMed, né? Mostram efeitos terapêuticos do mel. Olha só, anticâncer, anti-inflamatório, tratamento de feridas, proteção cardíaca, antioxidante e o mais interessante que talvez seja novidade para vocês, atividade antidiabética. Né? Então, como assim? O diabético ele pode consumir mel? Na verdade, existem vários estudos mostrando o contrário, não é que ele pode, ele deve. Né? O mel ele possui atividade antidiabetogênica. Naturalmente, esse efeito, segundo, não é muito bem explicado como esse mecanismo desse efeito, mas existem várias hipóteses, e uma delas é a presença desses oligoelementos no mel. Por exemplo, as enzimas, os minerais, alguns metais traço que o mel possui, né, e tem estudos mostrando benefício no diabético tipo 1 e tipo 2. Né, então, vários mecanismos, né, já envolvidos em todo esse processo, né, várias substâncias já bem estudadas. E agora esse estudo eu gosto muito de apresentar, foi realizado lá na USP Ribeirão Preto, pelo Dr. Matheus, em 2012. Então ele compara a atividade antimicrobiana de méis de abelha sem ferrão, de méis de abelha com ferrão, né, e ele compara também com o mel artificial, que é a água com xarope, e o mel manuka. Então, mel manuka, o que é mel manuka? Mel manuka é o mel da Nova Zelândia, que possui sabidamente propriedades antimicrobianas. Existem vários estudos e fora do país, fora do Brasil, muitos acreditam que ele é o único mel com capacidade antimicrobiana. Isso está errado, eu vou mostrar para vocês. Né, então, por exemplo, Estados Unidos, né, lá é vendido esse mel, é um mel muito caro, né, o valor dele, do quilo, chega a mais de R$ 1.000. É um mel que não tem um sabor agradável, o aroma muito menos, e muitos acham que sim, que ele é o melhor mel, como terapia, como com potencial antimicrobiano. E por quê? Pela presença do UMF, que é o Unique Manuka Factor, fator único Manuka. E o que é esse UMF, que contém o mel Manuka? É um componente não peróxido
né, que está dentro desse mel. E aqui é uma frase interessante, né, no tratamento de feridas infectadas, uma vez que as feridas exudam plasma que podem conter a catalase, que podem destruir a atividade do peróxido do mel. Então, são várias frentes de atuação antimicrobiana desse produto. Né? Uma delas é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né, que o mel possui. Agora, o mel manuka possui esse fator único, né, que não é o peróxido, é algo além do peróxido. Então, vamos lá. Então, o que o Dr. Matheus fez? Pegou vários micro-organismos, né, um deles foi esse fungo, o causador da onicomicose, e testou todos esses méis, o xarope. Vamos ver o que acontece. Então, esse primeiro teste, ele comparou Trichophyton rubrum, que é esse funguinho danado, né? Se a gente anda na rua e começa a olhar para o pé das pessoas, ou nos nossos ambulatórios, nós vemos muitos pacientes com essa onicomicose. A maioria deles é causado por esse fungo. Então, realmente, então assim, essa lenda é lenda. Que o mel manuka, ele é um mel fantástico, parece que é verdade. Olha só, aqui nesse gráfico ele compara o mel de apenas da abelha com ferrão, a Apis mellifera, com vários méis aqui do nosso Brasil. Né? Então, mel de romã, mel de cana, mel de caju, laranja, eucalipto, angico, vários méis. Apenas o mel manuka da Nova Zelândia teve efeito antifúngico. Agora, quando ele compara a atividade antifúngica de méis de abelhas sem ferrão com manuka, aí a conversa muda. Né? Então, vocês veem que a maioria dos méis tem uma atividade antifúngica talvez semelhante ao mel manuka. Ah, só um detalhe, o controle é a água com açúcar. Né? Em todos os casos, não tem efeito nenhum, vejam. Xarope, aqui ele citou como controle. Duas abelhas tiveram um efeito antifúngico muito superior ao mel manuka. E quais são? Em verdinho, TC, que é a Tetragona clavipes, né, uma abelhinha que faz um mel delicioso, essa aqui de baixo, a abelha borá, e SD, a Scaptotrigona depilis, que é a abelha canudo. Né? Então, os méis dessas abelhas apresentaram uma capacidade antifúngica muito superior ao mel manuka, segundo esse estudo. Testou a Escherichia coli, a história começa a mudar um pouco aqui. Os outros méis possuem atividades antimicrobianas também interessantes, né, principalmente o mel de caju e romã. Mas, de novo, compara com mel de abelha sem ferrão, a conversa já muda bastante. Né? Duas delas têm aqui um efeito muito superior, né, que é o mel da miringuaçu e da iraí. Né, vocês veem aqui no gráfico. E a minha ideia é lançar ou patentear, imaginem, o Unique Stingless Bee Factor, assim como o Manuka Factor, o MF do mel Manuka. Né? Então, com certeza, esses méis possuem substâncias incrível, com potencialidades antimicrobianas enorme. O mel das nossas abelhas. Talvez muitos de vocês nunca nem tenham ouvido falar dessas abelhas e talvez nem tenham ouvido falar dos produtos delas e do sabor desses produtos. Então, eu indico a vocês procurarem um meliponicultor, né, que é o criador de abelhas sem ferrão. Né? Então, continuando naquela revisão que eu comentei os benefícios do mel, ou as possíveis atividades terapêuticas do mel. Então, o mel ele acelera o crescimento de lactobacilos e bifidobactérias, né? Então, ele melhora a flora intestinal. Então, gente, se a gente começa a estudar esses produtos, não faltam potencialidades terapêuticas, inclusive a nossa flora bacteriana. Não sei se vocês sabem, nós temos muito mais bactérias do que células. E se nós conseguirmos melhorar as boas bactérias, isso é ponto positivo para a nossa saúde. Né? E aqui embaixo, falando de alguns prebióticos, inulina, oligofrutose, oligosacarídeos, promove o aumento de lactobacilos e tudo mais. Então, assim, o mel, olha só, ele pode aumentar de 10 a 100 vezes, né, nossa flora benéfica. Isso é muito bom para a nossa saúde. Então, assim, a gente está falando de medicina integrativa, apiterapia, né? Então, assim, são produtos simples, mas como eu falei, não é qualquer produto. E é um problema mundial, não é um problema do Brasil que talvez tenha um excesso, sim, dessa falsificação. Não adianta nada eu consumir uma porcaria dessa. Né? Eu estou falando de mel de abelha, né? Que a abelha coletou na natureza, né? Esses alimentos. Então, assim, exige bons produtores. Existem muitos maus produtores, existe sim muita falsificação,
Ou existem produtores que nem sabem, por exemplo, que deve colher um mel maduro ao invés do mel verde. Tem produtores que alimentam suas abelhas com açúcar para ela fazer um mel mais rápido. Então, assim, é simples, mas não é de qualquer jeito. Temos esse probleminha aqui no nosso país, né, dos preparados de mel. Então, assim, é um alerta que eu levo a você, que eu mostro a vocês. Muitos produtos que vocês compram, por exemplo, alguns produtos lácteos, iogurtes, com escrito no rótulo, contém mel, muitas vezes não é mel, isso é preparado de mel. Segundo a nossa legislação, é permitido o fabricante colocar contém mel e, na verdade, conter preparado de mel. O que que é isso? Preparado de mel é aquele xarope de açúcar com essência de mel, mas não é mel. E vocês viram que o mel ele tem uma composição bem complexa. Não é apenas açúcar e aroma e água. Para vocês terem ideia desse problema, a produção anual do Brasil de preparado de mel se equivale à produção de mel. Então, muitos de vocês que consomem produtos que contenham mel, na verdade, não contém mel, não contém todos esses benefícios que eu estou comentando. Possui água e açúcar e cheirinho de mel. O problema dos agrotóxicos também, né, é algo grave. Aqui o artigo que eu comentei com vocês, né, do benefício do mel para o diabetes tipo 1, é daquele mesmo pesquisador que fala da injeção de mel. Isso no congresso na Alemanha, né, eu testei essa injeção de mel endovenosa, né? Enfim, esse estudo foi feito num hospital que eu até estudei, lá em Berlim, chamado Havelhöhe. Eles trataram pacientes com pés com ferida, né? Pacientes diabéticos com ferida no pé, com mel no uso tópico. Mas no caso eles usaram aquele mel famoso, mel manuka, né, que muitos acreditam que é o melhor mel com atividade antimicrobiana. Vocês viram que isso não é bem verdade. Mas enfim, vocês veem as fotos, né, são fotos bem interessantes. Né, utilizaram então o mel topicamente e recuperação total. Né? Vocês sabem que a recuperação de uma ferida de um diabético ela é bem complexa. Né? E com o mel, o resultado realmente nesse estudo foi fantástico. E o curativo com mel é algo bem complexo, né? Basta ter a ferida, colocar o mel e pode fechar, tá pronto. Né? Geleia real, um segundo produto. Né? Nós temos vários estudos muito interessantes também sobre a geleia real. Né? Então, o que é geleia real? Geleia real é um alimento, a gente fala de superalimento, né? Que é feito para alimentar as larvas das abelhas jovens. Aqui a gente está falando de abelha Apis mellifera. No caso, a gente fala mais da abelha rainha. O zangão e a operária também consomem geleia real no início da vida deles, mas bem pouquinho e bem no iníciozinho. A abelha rainha consome por mais tempo e em grande volume. Então, aqui esse estudo de um pesquisador japonês de 2012, mostrando que pessoas saudáveis consumiram geleia real por 6 meses e houve melhora na tolerância à glicose, eritropoese, saúde mental, aceleração da conversão do disulfato para testosterona. Então, assim, mesmo em pessoas saudáveis, a utilização durante longo período desse alimento pode trazer muitos benefícios. Um outro alimento muito interessante, né, o pólen apícola. Né, então, eu comentei com vocês no início da aula sobre o pão de abelha, que é o pólen que a abelha estoca. Aqui vocês veem a foto dele. Né, esse é o pão de abelha, que é o pólen estocado, com enzimas e um pouquinho de mel. E nessa outra imagem, é um pólen que a abelha coletou de flores, ela leva para comer nas patinhas traseiras, né, nas corbículas, e lá que elas vão transformar em pão de abelha. Normalmente, aqui no nosso país, nós temos no mercado com grande facilidade o pólen apícola. Pão de abelha já é difícil achar aqui. Leste europeu eles consomem bastante. E a gente fala do pólen, né? Então, assim, se vocês entrarem no PubMed, por exemplo, né, em várias bases de dados, vocês vão ver muitos estudos sobre esse alimento. É um alimento riquíssimo em proteínas, ele pode atingir até 70% de composição proteica. E tem capacidades antioxidantes enormes também. Tudo vai variar de acordo com o método de conservação desse pólen. E é importante falar da natureza também. Né? Então, olha que interessante. Melancia e abóbora sem abelha, ela não consegue fazer fruto. O abacate, né? Então, quando existe abelha, ela aumenta a produção em 800%.
Então imagine um abacate, um abacateiro, se tem abelha ali, ela vai fazer 800 vezes mais do que um abacateiro que está no local sem abelhas. É absurdamente alto esse número. No chuchu, 37%. Por quê? Porque a abelha? Por conta da polinização, né? Então esse pólen é o gameta masculino da flor, que a abelha consome como fonte proteica. Ela tem uma importância enorme para a natureza, né? A gente está falando agora mais das abelhas. Terceiro item, própolis. Esse é muito conhecido também nesses momentos atuais, muito comentado, né? Será que própolis ajuda a melhorar a imunidade das pessoas, querendo prevenir contra o Covid? Será que quem tem pode utilizar? Eu vou comentar um pouquinho depois. Então, segundo Aristóteles, né, o que é própolis? Se considera as abelhas uma colmeia vazia em um ar puro, elas coletam as lágrimas que saem das árvores, as quais são resinas de vários tipos de vegetações para construir a colmeia. Né? Então, uma fala muito filosófica, mas que explica, sim, o que é a própolis. Né? Aquela mesma revisão de 2017, né, que eu mostrei dos benefícios do mel e fala da própolis também, né, com efeito antibacteriano, anticâncer, antitumoral, enfim, anti-inflamatório, antioxidante. São várias atividades biológicas, né, que a própolis possui. Inclusive modulação de flora oral. Né? Então, nesse estudo aqui, nessa revisão, né, ele cita esse estudo do uso do creme dental ou do enxaguatório bucal com própolis, e reduzindo o crescimento de placa bacteriana e da microflora patogênica, que causa gengivite e periodontite. Então, isso não é só estético, não, pessoal. Isso é importante pensando, por exemplo, em câncer. Então, olha só esse estudo aqui de 2017 também. Existe uma associação positiva entre doença periodontal e risco de câncer de pulmão, pancreático e de cabeça e pescoço. Então, olha só, vamos pensar em prevenção. Por exemplo, consumir própolis em pequenas dosagens, ele ajuda a fazer essa modulação de flora bucal e, olha só, previne não só cárie, tártaro, previne vários tipos de câncer. Muito interessante isso, né? E foi descoberto recentemente uma própolis azul de uma abelha sem ferrão. Né? Eu faço parte de um grupo de estudo, em breve a gente vai ter mais informações sobre essa própolis azul de mandaçaia, que é uma das abelhas sem ferrão. A própolis verde, talvez a própolis mais conhecida, aquela teoria, né, a descrição da própolis, segundo Aristóteles, como essas lágrimas das árvores, aqui não tem muito sentido quando a gente fala de própolis verde, né, Aristóteles talvez não conheceu o Brasil. No caso da própolis verde, as abelhas coletam pedacinhos dos botões e das folhas jovens de uma planta aqui da região de Minas, do alecrim do campo, né, vocês veem ela coletando e colocando também no último par de patas, em suas corbículas, e elas levam para a colmeia essa resina. E para que a abelha utiliza a própolis? Para fechar a colmeia, calafetar. Elas utilizam também a resina dessa planta de manguezal, da Albergia castophilum, é uma planta de manguezal. Essas duas própolis são as própolis mais famosas, mais conhecidas e estudadas no mundo inteiro. Né? A gente falou da de Minas, da verde e a vermelha, lá do Nordeste. E muitos falam qual que é melhor própolis, a verde é melhor, a vermelha é melhor. Gente, na verdade não tem essa resposta, qual que é melhor. Depende da situação, são muitos poucos estudos ainda para falar qual que é melhor. O que a gente tem é muita informação já sobre a própolis vermelha e sobre a verde. No caso, o Dr. Kleber, ele fez esse estudo muito interessante, né, comparando linhagens de célula de câncer de próstata, e ele submeteu essas linhagens a própolis vermelha e própolis verde, e viu que a própolis vermelha, que é esse gráficozinho no triângulozinho, ela em menores doses ela faz uma inibição maior do crescimento dessas células. Já a verde tem inibição também, mas precisa de doses muito mais altas. Então, nesse caso, possivelmente a própolis vermelha seja muito superior, mas a gente não sabe qual que é melhor. E essa pesquisa aqui foi muito interessante com uma própolis da Bahia, chamada G6, né, para avaliar células tumorais de melanoma. Esse estudo começou avaliando qual seria o melhor quimioterápico. No caso, o quimioterápico indicado foi a doxorubicina, né? E aqui já mostrando para vocês o gráfico
né? Em cinza, quanto maior a dose da doxorubicina, maior o efeito inibitório quanto às células de melanoma in vitro. E em branquinho, essa própolis. Vocês veem que altas doses, o resultado é muito semelhante. Agora, tem uma diferença brutal entre esses dois resultados, que é o seguinte: a própolis não possui efeito tóxico, diferente desse quimioterápico, que além de tudo é cardiotóxico e possui vários outros possíveis efeitos colaterais em doses altas. Né, testaram essa própolis também em rato, né, e viram que sim, que comparando com o grupo controle, houve uma diminuição significativa do crescimento tumoral, ou houve uma diminuição tumoral. E vejam que interessante, né, eles pegaram, além da própolis, a, a, é, o local, a planta que a abelha coleta essa resina, uma abelha do gênero Iptis, e viram que ela não tem efeito terapêutico contra essas células de melanoma. Então veja que interessante, né? Então, para ter esse efeito quimioterápico, tem que passar pelas abelhas. Sem passar pelas abelhas, dessas farmacêuticas com asas, não existe medicamento. A gente pode falar assim. Esse outro estudo do mesmo autor, né, do Dr. Kleber, 2007, né, lá da Unicamp, ele comparou o efeito antimicrobiano de vários antibióticos, e a G12 é a própolis verde, a G13 é a própolis vermelha. Quanto maior o número, menor o efeito antibiótico. Né? Então vocês veem que dependendo da bactéria, uma é melhor, a outra é pior. Comparando com alguns antibióticos, elas são superiores em algumas situações. Então, assim, já são indícios muito bons, né, desses alimentos com esses efeitos terapêuticos. E agora, esse estudo altamente recente, 2020, né, de uma pesquisadora fantástica, Barreta, doutora Barreta, né, é um artigo também aberto na internet, né, mostrando o potencial contra o Covid. Né? Então, ele mostra esses verdinhos escuros são as substâncias que atuam em determinados sítios terapêuticos, né, e da própolis, e, e assim, eu indico fortemente a vocês lerem com muita atenção esse artigo, muito interessante, né? Então, a própolis atuando na ancoragem do vírus, né, nos receptores de angiotensina 2, né, ele modulando a PAC1, né, essa enzima que faz o estrago imunológico no paciente, modulando o NF-kappa-beta, enfim, e modulando também nosso sistema imune, né, principalmente macrófagos e monócitos. Então, assim, vale a pena ler esse artigo e entender o porquê que, no caso, o própolis verde, ela tem um grande potencial terapêutico contra esse vírus que está tirando o sono de muita gente atualmente. Eu comentei sobre o Philip Terti, né? Agora a gente pode falar um pouco sobre a apitoxina. Quando a gente fala veneno de abelha, isso gera um pouco de espanto, né? Mas, segundo Paracelsus, todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno. Interessante, né? Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então pensem bem, água é saudável? Lógico que é saudável. Né? Mas se você tomar muita água ou demais, se afoga. Então, assim, algo que nós devemos consumir diariamente em quantidades boas. Se consumirmos demais, isso vai fazer mal. Né? Ou então, por exemplo, chá verde. Né? Eu estou tomando aqui um chazinho verde. É saudável? Demais. Se vocês começarem a procurar artigos, vocês vão achar muitos benefícios, né, do aminoácido L-tirosina, desculpa, a L-teanina, do exclusivo do chá verde, aquela catequina famosa, né, do chá verde, a epigalocatequina galato, e seus benefícios no sistema neurológico. Vocês vão ficar impressionados. Agora, doses altas, como tudo faz mal. Né? Então, por exemplo, tem estudos do chá verde mostrando que ele faz mal para a tireoide, mas observe lá a quantidade. Né? Eu calculei a quantidade para o meu peso, eu teria que tomar 1 quilo de chá verde por dia. Lógico que vai fazer mal. Né? Então, até para ler um artigo, a gente tem que ter senso crítico. Né? Então, são vários estudos, né, também com própolis, com apitoxina, desculpa. E veja que interessante. A nossa queridinha Nature já falou sobre a apitoxina, 1974. Né, 100 vezes mais potente como anti-inflamatório que a hidrocortisona. Né, e por aí vai. Indico a vocês entrarem nesse perfil, sem abelha, nesse site, né, sem abelha, sem alimento,
né? É uma ONG aqui do Brasil, encabeçada pelo grande pesquisador Leonel, professor Leonel, em prol das abelhas. Né? Aqui vocês veem a necessidade da polinização, né, de acordo com vários alimentos, né, e vocês podem votar nessa petição e ajudar esse projeto, que tem interesse sim para o ser humano, porque sem abelhas, muitos desses alimentos vão começar a ser escassos, e elas estão morrendo, tá? Estamos matando, e você pode ajudar bastante a protegê-las. Né? E para terminar, com uma frase linda do terapeuta, do apterapeuta que eu acompanhei durante vários anos, até hoje, eu gosto de estar na presença dele. A apterapia cura tudo, mas não todos, segundo o Tim. Bom, então, muito obrigado. Né? Então, essa é uma partezinha da apterapia que faz parte desse mundo fantástico das práticas integrativas, né? Que a gente pode futuramente falar sobre, se aprofundar mais na apterapia. A gente pode falar de medicina canabinoide, que é outro tema também muito interessante, que é o uso da maconha medicinal. Exames laboratoriais entra também nessas práticas, né? Isso é e nutrologia, né? Que são temas que eu tenho certeza que muitos se interessam. Muito obrigado por essa oportunidade e até a próxima.